Consulta muda, parte 3. Alguns minutos de silêncio antecederam a leitura. Os olhos de Afonso permaneciam fixos na parede. Esperava algum movimento, qualquer sinal de que ele quebraria aquele silêncio. Diria algo além do esperado? E se eu simplesmente não ler? Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de encerrar um atendimento antes mesmo de realmente começá-lo. Colocou o papel de volta sobre a mesa. Acho curioso que queira insistir em um único atendimento, disse apoiando-se na cadeira. Como soube que hoje seria meu último dia? O homem não respondeu. Apenas olhou para o aquário que havia trazido consigo e apontou para ele. Como se sente hoje? Afonso seguiu o gesto com o olhar. O aquário estava vazio. Por um instante, pensou que aquela conversa poderia se transformar em um jogo interminável de perguntas sem resposta. Ainda assim, decidiu que não seria ele o primeiro a ceder. Curioso, respondeu. Lourdes te contou o certo? Sobre o meu último dia? O homem permaneceu em silêncio. Olhou novamente para o aquário, depois para o papel sobre a mesa. Relaxou na cadeira. Afonso sentiu uma leve irritação crescer dentro de si. Como alguém entra ali e bagunça toda a ordem de seus pensamentos? Por que se recusava a responder uma só pergunta? Por que o obrigava a escolher entre perguntar sobre o maldito aquário vazio ou ler em voz alta sabe-se lá o que naquela carta? O desejo de simplesmente sair pela porta e deixá-lo ali aumentava à medida que o tempo passava. Para quem o observasse de fora, parecia que ambos travavam uma guerra silenciosa, mas dessa vez o silêncio era pesado e não dizia muito. Ainda assim, as expressões falavam. No rosto de Afonso havia inquietação, no do paciente, serenidade. Os papéis pareciam invertidos. Aquilo o incomodava. Levantou-se e começou a caminhar pela sala. Qual o problema, Afonso? Disse o homem pela primeira vez, quebrando o silêncio. Por que se recusa a ler ou a aceitar o que está sentindo? Afonso parou. Quem você pensa que é? Respondeu. Eu não te conheço e não entendo onde quer chegar. Fez um gesto em direção ao aquário. Nunca ninguém entrou aqui trazendo um aquário vazio e enigmas em forma de carta. Você ainda não leu a carta, respondeu o homem calmamente. Talvez esteja esperando o enigma e por isso esteja complicando algo simples. Fez uma pequena pausa. E fiquei sabendo que recebeu alguns presentes hoje. Meu aquário vazio não poderia ser apenas mais um deles? Olhou para o objeto sobre a mesa. Preencha-o como quiser. Afonso respirou fundo. Percebeu o quão estranha havia sido sua própria reação. O que exatamente havia provocado tanta irritação? Talvez fosse o inesperado. Talvez a sensação de que alguém havia invadido um ritual cuidadosamente planejado. Ele havia passado anos organizando suas consultas, encerrando cada uma no tempo exato, preparando o fim daquele ciclo com uma precisão quase confortável. Aquela última tarde deveria seguir uma ordem, e aquele homem parecia existir apenas para quebrá-la. Sentou-se novamente. Deixou a carta de lado por um momento. Apontou para o aquário. Sabe de uma coisa? Acho que deixar uma carreira inteira para trás é mais difícil do que eu imaginei. Olhou diretamente para o paciente. Me perdoe pela forma como começamos. Por que trouxe um aquário? Gosto de água e de peixes. E você? Afonso franziu a testa, esperando algo mais elaborado. Mesmo assim, decidiu entrar no jogo. Também gosto de peixes, mas tive apenas um em toda a minha vida. Apontou para uma prateleira da sala. Ele ficava ali. Sorriu levemente ao lembrar. Durante anos, ajudou alguns pacientes mais tímidos. Os olhos deles sempre procuravam algum lugar para descansar quando estavam nervosos, e acabavam encontrando um aquário. E funcionava? Funcionava. Qual era o nome dele? Afonso riu. Nemo. Nada criativo. Os dois sorriram. Se funcionava tão bem, por que não manteve o aquário? Perguntou o homem. Afonso pensou por um instante. Não sei dizer. Olhou em volta da sala. Quando o peixinho morreu, tiramos o aquário para limpar e o tempo passou. Nunca mais perguntaram por ele. Olhou para o aquário sobre a mesa. Esse que trouxe, era seu? Não. Nunca tive um peixe. Afonso arqueou as sobrancelhas. Entrei em uma loja antes de vir aqui, comprei e trouxe. A resposta soou estranhamente simples. Simples demais. Afonso voltou a observar o aquário. Por que alguém compraria um objeto daqueles para uma única consulta? Tentou encontrar algum significado oculto. Mas por que um aquário? Perguntou novamente. Como eu disse, eu gosto de água e de peixes. O silêncio voltou a ocupar a sala. Afonso percebeu que dificilmente arrancaria algo mais daquela conversa. Fixou os olhos nos do paciente. Uma tentativa silenciosa de recuperar algum controle. Mas o homem sustentava o olhar com tranquilidade, sem desviar. Aquilo o inquietava. Respirou fundo. Pegou a carta. E se quebrássemos o protocolo? Levantou o olhar. Em vez de eu ler em voz alta, por que você mesmo não faz isso? Quebraria seu próprio protocolo no último dia de trabalho? Uma das razões para eu ler as cartas em voz alta, explicou Afonso, é fazer com que os pacientes escutem os próprios pensamentos. Quando ouvimos nossas palavras, algo muda. O homem assentiu lentamente. Então, siga em frente. Fez uma pausa. Ou acha que escrevi algo que você não pode dizer em voz alta? Afonso hesitou por um segundo. Não é isso. Olhou novamente para a folha. É que nós ainda não nos conhecemos. Estranho, disse o homem. O que te faz acreditar que escrevi algo tão poderoso ou tão ofensivo que não possa ser lido por você? Afonso suspirou. Certo. Abriu a carta.
No mesmo instante, algo na sala mudou. A mesa tremeu levemente. O aquário deslizou alguns centímetros. Afonso congelou. Um livro caiu da prateleira. Depois outro. O aquário vibrava contra a madeira. Que tipo de jogo é esse? Disse levantando-se abruptamente. O que você quer de mim? O paciente permanecia sentado, sereno, como se nada estivesse acontecendo. A sala girava lentamente, os objetos pareciam fora do lugar. Uma náusea súbita subiu pelo estômago de Afonso. As letras da carta dançavam diante de seus olhos. Seria um surto? Um sonho? O paciente levantou-se. Afonso sentiu um frio percorrer a espinha. Pela primeira vez naquela sala, sentiu medo. O homem caminhou até a porta e a trancou. Depois, fechou as janelas. Lá fora, o céu estava ainda mais escuro. O ar dentro da sala parecia pesado. Afonso recostou-se na cadeira. Isso não pode estar acontecendo. Talvez estivesse sonhando. Talvez sequer tivesse terminado seu último dia de trabalho. Fechou os olhos e esperou. Até quando vai esperar para ler, Afonso? Disse o homem. Então, ele abriu os olhos. Tudo estava no lugar. A mesa, o aquário, a porta destrancada, a janela entreaberta, o paciente sentado exatamente como antes. O que você quer de mim? Disse Afonso, ainda atordoado. Quem é você? O homem pareceu genuinamente confuso. Eu sou o paciente. Inclinou levemente a cabeça. E você é quem deveria conduzir essa consulta. Afonso olhou novamente para a carta, respirou fundo e dessa vez decidiu, independentemente do que estivesse acontecendo, ele leria em voz alta.